Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre o Valongo. Bem-vindos. Só esperar a Lídia aparecer. Então é isso. Vou ver se eu encontro algum mapa aqui. Tudo bom? Vou ver se eu encontro algum mapa aqui. Porque o chato do Instagram pelo menos, parece que só alguns iPhones conseguem fazer isso e quem usa Android não consegue, que é projetar na tela alguma figura. Então eu vou tentar mostrar assim, pendurado aqui, um mapa da região sobre a qual a gente vai falar hoje, que é a região do Valongo, que é uma região bem pitoresca aqui do Rio de Janeiro, que ganhou até um redescobrimento nos últimos tempos, por conta da arqueologia, etc. É uma área muito importante da cidade que, infelizmente, muitos cariocas desconhecem, né? Vamos ver se eu encontro aqui algum mapa legal. E cadê a Lídia? Vamos ver aqui. Tá. Se vocês tiverem... Fala, André, tudo bem? Cadê a Lídia? Chegou. Juan Antônio, olha só. Caramba. Ah, até que enfim, né? Eu tava nervoso aqui com a sua. 3 minutos, João, de atraso apenas. Sério, desculpa. Eu tô usando o Não, que celular da minha isso? Isso mãe aqui que é eu... Instagram, né, cara? Uma coisa assim mais. Não, sério, eu tô usando o celular da minha mãe, que é melhor que o meu, e eu tive que habilitar o Instagram, baixei tudo agora, e aí funcionou, e a câmera valeu muito a pena, porque a câmera é perfeita, eu tô conseguindo ver tudo certinho. Tá bom. E aí, tá animada? É, né? Você gosta muito desse tema, assim, não? Não, nem gosto. Nem gosta, né? Por que você não gosta? Eu tô sendo irônica, né, João? Não, eu sei disso, mas as pessoas não sabem. Se eu puder me apresentar, já que já Então, começamos. a Lídia, eu tenho que fazer isso. Eu realmente eu não faço isso em nenhuma live minha, é uma vergonha. A Lídia, ela é uma historiadora, tá? Que está fazendo mestrado em arqueologia na UFRJ, tá bom? No Museu Nacional da UFRJ. E já desde a época de faculdade, ela tinha uma preocupação em estudar essa região ali do Valongo, mais especificamente a região da saúde. E no mestrado agora ela está fazendo um aprofundamento numa nova perspectiva, porque justamente os historiadores eles têm uma perspectiva com uma ênfase maior na documentação e o arqueólogo tem uma ênfase maior na cultura material, ou seja, são dois remanescentes do nosso passado, um de cunho mais documental, outro de cunho mais material. O arqueólogo e o historiador trabalham cada um com a sua ênfase. Então, são duas áreas que se enriquecem mutuamente. De um lado a ciência, do outro lado a narrativa, são coisas que vão trabalhando juntas. E eu não sei se você gostou dessa tessitura que eu acabei de fazer para você.
Não, eu gostei, assim, óbvio que existem muitas divergências aí com relação a. Eu sei. Tem muito historiador que não gosta de ouvir, que nem, enfim, de falar sobre a dimensão narrativa da história, né? Apesar de ter, de fato, um estatuto científico também, é uma questão que, de fato, é muito sensível ao historiador, assim como também acaba que a questão narrativa é muito sensível ao arqueólogo, né? No momento que ele faz a sua interpretação. Principalmente, eu acho que essa introdução foi perfeita, João, porque eu acredito que numa perspectiva até pós-processualista, né, de Uhum. uma análise arqueológica, o cruzamento com a documentação histórica, né, com as fontes textuais e tudo mais, é fundamental na hora de fazer a interpretação da materialidade, né? Então, acho que Sim. de fato elas se complementam, como você colocou assim perfeitamente. Bom, acho que no mais é isso. Se você tiver. Inclusive, eu gostaria de agradecer estar aqui nesse espaço super maneiro de interlocução, né, que você tem colocado aí para frente, vários vídeos com temáticas, enfim, muito enriquecedoras e é muito legal, né, pessoas que se interessam em estar trabalhando nesse campo enfim, da divulgação do conhecimento histórico e da história pública, enfim, acho muito maneira a sua iniciativa e agradeço aí a oportunidade de estar aqui participando com você dessa live hoje, falando sobre um tema super requisitado, né? Vamos dizer assim, e super rico também. Eu que agradeço você ter aceitado o convite e realmente você tocou num ponto interessante, porque quando começou a pandemia, eu não estava muito disposto a fazer lives. E algumas pessoas ficaram insistindo, faça lives, faça lives. Então eu pensei, poxa, tá todo mundo isolado em casa, as pessoas estão com pouca vida social, estão com pouca troca. E as lives podiam ser uma ótima oportunidade de fazer isso. E foi tão legal, né? Porque nessas semanas todas a gente pôde conversar sobre tantos assuntos. Colegas nossos que também têm as suas aflições, as suas correrias, os seus prazos para entregar trabalhos e artigos, etc. E quanta troca a gente fez, quanto aprendizado, né? Eu me recordo aqui, por exemplo, da Elaine, que falou do Caminho do Ouro, da Igreja do Pilar, essas lives sobre a Maria Graham, que é engraçado, né? Que ia ser uma só, e a Denise falou que eu só queria falar 40 minutos, e ela já falou duas lives e vai ter uma terceira, porque ela não consegue acabar o assunto, o pessoal pede mais. E, caramba, deu para aprender muito, né? Então foi bem legal, porque a gente está em casa, mas está podendo fazer essas trocas e até um passar para o outro as suas experiências em termos de uso de fontes, né? Tem muita forma de pesquisar e olhares diferentes, a gente vai aprendendo uns com os outros. Então é engraçado que talvez a gente, fora da pandemia, não tivesse tendo tanta troca quanto estamos tendo agora, né? É Com curioso isso. certeza, com certeza. Olha só, eu estou procurando aqui no meu tablet um mapa do Valongo para mostrar aqui na telinha. Eu tinha um que eu não estou encontrando, que era o que eu mais queria achar. Mas paciência é a vida. Eu vou mostrar um outro aqui qualquer e paciência, né? Eu acho que Eu também tenho um não. aqui, João, mas eu não sei se ele vai ser o que você quer. Eu tenho um do início do século XIX e de meados do XIX. Mas Não, tá eu no queria aquele pré-histórico. Não. Calma aí, esse aí teria que estar. Mas aí tá no meu celular Eu e não não vai sei onde ficar. que eu coloquei, cara. Mas tudo bem, eu vou mostrar um. Eu tenho aqui algum, eu tenho vários aqui. Eu vou. Posso te Ó, reenviar, mas não sei se vai adiantar, né? Porque eu vou te reenviar pelo próprio WhatsApp. Olha só, eu peguei um aqui qualquer, porque também a gente está no celular, né? Então vocês imaginem. Olha só esse aqui. Tá bonitinho? Tá dando pra ver legal? Mais ou menos. Tá ruim, é? Tá um pouco. Poxa vida. Aquele que Deixa eu você pegar. achou era super legal mesmo. Aquele que mostrava as ilhazinhas, né? Deixa eu ver. Pois é, isso que eu queria mostrar. Veja esse aqui, vê se tá melhor, que esse aqui tá um pouco mais forte a cor. Tá melhor esse, tá bem melhor. Tá bem melhor. Então, deixa eu só explicar para a turma aqui que está nos assistindo. A ideia é falar sobre o Valongo. Então, a primeira dúvida que surge é: o que é o Valongo? O Valongo é um bairro? O Valongo é uma região? O que é o Valongo? E a primeira dificuldade que eu tive quando comecei a lidar com essa temática foi saber onde era. Porque há uma divergência. Tem gente que diz que é num lugar, tem gente que diz que é no outro.
E propriamente falando, se você pega o abairramento da cidade do Rio de Janeiro, não aparece Valongo. Você tem Gamboa, você tem Saúde, você tem Santo Cristo, e é até engraçado porque a Igreja da Saúde, né, que você estuda, ela fica na Gamboa, ela não fica na Saúde. Então é uma coisa assim completamente maluca. E aí a gente se pergunta onde é o Valongo, né? Então, primeira coisa, existe divergência entre os historiadores sobre onde era o Valongo. Historiadores e geógrafos, ou seja, as pessoas que trabalham com toponímia, que é o estudo dos nomes dos lugares. A bem da verdade, os nomes dos lugares caminham pelos lugares. Você dá um nome para uma região, de repente esse nome aparece em outra região. Porque os nomes não fazem, digamos assim, não constituem o lugar. Os nomes são títulos que nós damos a esses lugares. Só que se nós passamos a interpretar esses lugares de modo diferente, a gente começa a chamar, né, de outra forma e usa aquele epíteto em outra região, etc. Muito bem, então a primeira questão é essa, onde fica, a gente sabe, digamos, por aproximação, que é essa área do Rio de Janeiro a norte da cidade, tá? E aí que está o ponto. A cidade do Rio ela já teve várias sedes. A primeira sede foi na Urca, porque os franceses já estavam na Guanabara, os franceses estavam morando na Praia do Flamengo. Quando dava algum problema, eles fugiam para a Ilha de Villegagnon, ficavam acastelados ali. Quando os portugueses chegaram 9 anos depois e fundaram a cidade de São Sebastião, na Urca, eles então faziam as suas incursões para o fundo da Baía de Guanabara para expulsar os franceses. Uma vez que eles conseguiram expulsar os franceses, eles transferiram a cidade da sede dela original, na Urca, para o Morro do Castelo, que não existe mais. O Morro do Castelo ele foi desfeito no século XX e as terras do Morro do Castelo serviram para fazer o aterro do Santos Dumont. O aeroporto Santos Dumont é feito com o aterro do Morro do Castelo. Pois bem, então a segunda sede da cidade é o Morro do Castelo, que deixou de existir. Então a atual sede, entre aspas, seria a Cidade Nova, esse bairro onde está a nossa prefeitura, tá? Entre aspas, a prefeitura foi migrando, tá? Então a cidade atual ela já é a terceira cidade, fora a pré-cidade que era a cidade dos franceses, a França Antártica. Muito bem. Quando se transferiu para o Morro do Castelo, reparem a dificuldade que era você ficar ali em cima de uma colina de 60 metros de altura, isolado lá em cima. Tudo bem, tem a questão da segurança, dali de cima você via a entrada da Baía de Guanabara, você estava num lugar alto, então se houvesse alguns indígenas que quisessem atacar você, você estava protegido. Só que ninguém consegue viver assim, a cidade aumenta, a população aumenta, e o que aconteceu? O pessoal desceu do Morro do Castelo. E o Morro do Castelo ficava beira-mar, numa ponta, de modo que as pessoas desceram para norte do Morro do Castelo, porque ao norte ficava uma várzea. Essa várzea é o que nós hoje chamamos de centro do Rio, ok? Onde a gente chama Esplanada do Castelo, era onde ficava o Morro do Castelo. O morro foi demolido, sobrou uma grande esplanada. E a norte da esplanada está a várzea, onde está o centro do Rio. Então é isso que a gente vê aqui nessa figurinha. A gente vê o Morro do Castelo aqui embaixo. Ah, pessoal, só tem um detalhe. O Instagram ele costuma inverter a tela, né? Então, na verdade, o Rio está ao contrário, eu imagino, para vocês, né? Não, acho que tá certo, João. Tá certo? Parece. É que na live que eu fiz com a Denise, todas as fotos que ela mostrava estavam ao contrário, deu uma confusão. Mas tá certinho, então tá bom. Não, então, tá certo. Tá certo? O Morro do Castelo está aqui embaixo, certo? E a norte do Morro do Castelo está a várzea. Repara que tem uma linha preta aqui no fundo, que é o muro da cidade, que protegia os fundos para oeste. E tem uma enorme lagoa aqui, que é a Lagoa da Pavuna. Pavuna e Pabaúna, que é Lagoa Preta. Essa lagoa foi assoreada e ali foi construído o IFIX, onde nós estudamos, né? Por incrível que pareça, essa lagoa está onde está o IFIX. Tá? Então, isso aqui é o centro do Rio, só que vejam só,
Ali é onde as pessoas moravam, ali é onde havia as casas, os palácios, aquela era a parte urbana. E embora fosse possível atracar com navios, havia toda uma área a norte, que também era um lugar bom para você atracar. Então, essa enseada que está aqui no topo, tá? Essa enseada aqui em cima. Então, essa região aqui de cima é que é a enseada do Valongo. Essa região era uma área também propícia para a atracação. Então, o Porto do Rio, ele gradativamente foi migrando, tá? Do centro da cidade para o Valongo. Então, ele saiu aqui do leste e veio para o norte. E com isso, surgiu o Porto atual. O Porto atual está até hoje nessa região, tá bom? A enseada do Valongo é onde hoje nós temos os transatlânticos ali, naquela região perto da Praça Mauá, tá bom? Agora, o que os geólogos falam sobre o Valongo? Os geólogos falam o seguinte, que toda essa área norte do Rio de Janeiro era uma área de ilhas. Você tem uma espécie assim de cordilheira, digamos, né? Uma humilde cordilheira, porque são morrinhos. Você tem o Morro do São Bento, você tem o Morro da Conceição, você tem o Morro do Livramento, você tem o Morro da Providência, você tem o Morro de São Diogo. Esses morros eram, digamos assim, o limite norte. Para além desses morros, nós temos a enseada com umas ilhas, certo? Os geólogos entendem que toda essa área ela foi sendo assoreada. Quando os portugueses chegaram, algumas dessas ilhas já tinham desaparecido. O próprio Morro de São Bento era uma dessas ilhas. Prova disso é que existem referências históricas em épocas de chuva, de grande inundação no Rio de Janeiro, quando a maré subia simultaneamente, o Morro de São Bento virava uma ilha. Ele era uma ilha, digamos assim, de vez em quando era uma ilha, de vez em quando ele estava ligado ao continente. Bem, isso parou de acontecer porque essa ilha realmente ela virou uma península e essa península acabou sendo completamente integrada ao continente. A Ponta da Saúde, onde está a igreja de Nossa Senhora da Saúde, é a mesma coisa. Também era uma ilha, só que se fez um túmulo, se fez um terraço marinho que uniu a Ponta da Saúde ao Morro do Livramento, então ficou uma coisa só. Só que algumas ilhas sobreviveram, por exemplo, a Ilha dos Melões, algumas ilhas ali na frente. Só que, pessoal, tudo isso aí hoje já não faz mais sentido nenhum, porque no século XX houve um enorme aterro gigantesco. E o que aconteceu? Essas ilhas todas desapareceram, essas ilhas todas ficaram integradas ao aterro. A nossa rodoviária ficava em cima de uma dessas ilhas e hoje a gente não percebe mais. Tudo aquilo ali é um enorme aterro. E a própria Igrejinha da Saúde, né, ela ficou no meio lá do aterro, então você tem um morrinho pequenininho ali no meio aquela planície enorme, está ali a igrejinha ali em cima. Então é uma situação muito curiosa. É uma questão, pessoal, de exercício mental, de exercício visual, de caminhar por essas ruas antigas e imaginar, abstrair do aterro e imaginar o mar batendo ali na rua Sacadura Cabral. Se você está andando na Sacadura Cabral, na direção da Gamboa, tudo que está à sua direita é mar. Não é terra. A terra é da rua Sacadura Cabral para dentro, entendeu? É um pouco difícil, mas é necessário fazer esse exercício. Eu até convido vocês a prestar atenção nisso, o formato de ferradura. A rua faz uma curva, é uma enseada, tá? Então, olha, eu já vou te passar a palavra, eu só vou dizer uma última coisa. Se a gente pega dados fundiários, escrituras públicas que falam dos moradores dessa região, a gente nota que o nome Valongo sempre é aplicado a esse terraço marinho que existe entre a Ponta da Saúde e o Morro do Livramento. Valongo é aquilo, ou seja, é a península que separa a Saúde da Gamboa. É isso o Valongo. O que aconteceu? O que aconteceu é que tem um historiador chamado Vivaldo Coroaci,
que é um cara ótimo. Os livros dele são deliciosos de serem lidos, ele traz muita informação, é meio que uma leitura obrigatória para quem quer escrever sobre Rio de Janeiro. No entanto, se você começa a olhar no detalhe, o Vivaldo Corazzi, ele comete um monte de anacronismos e ele afirma uma série de coisas sem dizer de onde ele tirou a informação. E um dos pontos onde ele entrou e que estragou o coreto, bagunçou o coreto, foi com relação ao Valongo. Porque ele diz que o Valongo é a Rua Camerino. É aí que está o problema. Muita gente não sabe onde é o Valongo por causa do Vivaldo Corazzi. Ele chegou e falou, olha, o caminho do Valongo, que é a atual Rua Camerino, ali era o Valongo. Mas não é isso. Como eu falei, desde o século XVIII, no início do século XVIII, quando se fala de Valongo nas escrituras públicas, está se falando dessa península, ligada à igrejinha lá da Saúde. A Rua Camerino é a rua que te dá acesso a esse lugar. Então a Rua do Valongo é a rua que te leva ao Valongo. Só que qual que é o problema? O problema é o termo. Valongo parece o quê? Vale longo. Como a Rua Camerino, ela é um vale longo, pronto, já se fez a associação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é a minha opinião. Eu sei que tem gente que discorda, já briguei com algumas pessoas que ficaram brigando comigo que não, o Valongo realmente é a Rua Camerino. Então, claro, a Rua Camerino te conduz a esse espaço, ok? E a gente pode até imaginar que o Valongo é algo até mais extenso do que simplesmente aquele trechinho da cidade ali. É uma região mega importante, Machado de Assis nasceu ali, ali aconteceram muitas coisas importantes para a história do Brasil, para a história do Rio de Janeiro, o tráfico negreiro acontecia ali, o lugar é muito especial. Bem, essa é a contextualização geográfica, geológica e da toponímia. E aí eu gostaria de ouvir de você mais alguma coisa. É... Nossa, muito bom, João. Basicamente, o que o João fez foi dar um panorama, né, geral sobre, inclusive, até o período antes da colonização, que é super interessante, que pessoas normalmente não falam sobre isso, sobre o próprio processo de assoreamento, né, dessas pequenas penínsulas, talvez, dessas ilhas. E, bem, já pensando agora o próprio espectro colonial, né, de povoamento, é, o que se diz tradicionalmente é que a região do Valongo, da Saúde, da Gamboa, do atol Santo Cristo, só foram efetivamente urbanizadas, né? Só sofreram de fato um processo de urbanização a partir do século XIX e de meados do século XIX. Só que desde o século XVII já se tem pessoas que ocupam a região, que moram na região, essencialmente pequenas vilas de pescadores, e as grandes propriedades chacreiras, né, que basicamente dividem o território, né, em chacras durante todo o século XVIII e essa organização territorial só começa a se alterar já no século XIX, com o processo de loteamento e de efetivo loteamento desse território e de venda desses lotes. Porque até então, essas propriedades chacreiras, a população que ali iria habitar arrendava um pequeno terreno e aí ela pagava ao senhor, ao dono da chácara. E isso pode ser, né, uma das perspectivas que explicaria o porquê dessa região do centro da cidade, que é tão próxima do centro, né, não ter sido amplamente povoada, né, de ter sofrido um retardamento nesse processo de urbanização. Uma outra explicação também, uma explicação bem óbvia e numa perspectiva até do ocupacional geográfica do lugar, né, que ele era um lugar de muitos brejos, era um lugar de difícil acesso. Então, para que o espaço tenha sido ocupado, foram empreendidas obras, né, de melhoramentos urbanos ali, de secamento de brejos, de aterros, para que pudesse facilitar o trânsito de pessoas naquele espaço. Bem, dito isso, pensando que
como o João bem colocou no início, a cidade do Rio de Janeiro, né, no século XVIII, ela está localizada ali no quadrilátero principal da cidade, que o João mesmo colocou entre os morros do Castelo, de Santo Antônio, de São Bento e da Conceição. A região do Valongo, ela estaria, como o João mesmo já colocou, é ótimo mapa, gente, eu amo. Ela estaria entre o Morro da Conceição e a Ponta da Saúde, que fica de uma praia a outra. Isso porque atrás ainda tem a Praia da Gamboa, né? E do Saco de Alferes. E nesse sentido, é importante pensar que, por exemplo, alguns espaços da cidade, né, que se perderam completamente, por exemplo, que estão em relatos de cronistas, como a própria cadeia do Aljube, né, João? Uhum. Tá procurando o mapinha aí? Tô. É a própria cadeia do Aljube, que ficava na Rua da Prainha, próxima à Ladeira da Conceição, que é a atual Rua Acre, que era justamente uma cadeia e próxima a ela tinha, inclusive, uma forca, que é onde as pessoas seriam executadas ou não, que chamava até, inclusive, caminhos penitentes. Isso acabou, eu acho que eles desmontaram a forca, eu acho que só no século XIX, assim. E ela ficava montada permanentemente antes disso. Ela ficava lá independente de terem execuções ou não. Enfim, numa perspectiva dessas chacras, né, pensando o próprio empreendimento comercial desses espaços, é importante pensar que no início do século XVIII, aquele espaço ali, os chacreiros que ali habitavam, por exemplo, um exemplo prático da saúde, que é o meu tema de pesquisa, inclusive, eu nem falei isso no início, mas para quem não sabe, eu estudo uma igreja, quer dizer, eu estudo a Igreja de Nossa Senhora da Saúde, numa perspectiva arqueológica, então eu estudo a dimensão do que se extrai a partir da cultura material da igreja para se traçar uma narrativa histórica sobre aquele espaço. O nome do proprietário, do primeiro proprietário, né, da Chácara da Saúde, que edifica a capela, né, em primeiro lugar, é o Manuel da Costa Negreiros, que tinha uma residência na rua 1º de Março, né, antiga Rua Direita. Então, ele residia na 1º de Março, mas tinha uma chácara na Saúde. Então, não era a moradia fixa da família. Era um lugar quase como uma casa de campo. Era um espaço ruralizado. Mas já num período... Lídia, Oi, só perdão. uma informação relevante. Essa rua que eu falei, a Rua Camerino, que o Coroaci fala que é o Valongo e que se chamava antigamente Caminho do Valongo, ela só foi aberta em 1758. Já nos processos de melhoramento de urbanização da região, né? Eu Exatamente. Quer imaginei. dizer, para a pessoa chegar lá, só de barco. Antes disso, só de barco. O cara É, pegava um barco ali na Praça 15 e dava a volta. Né? é isso. Esse Negreiros, né, que você falou, deveria ser assim que ele devia fazer, né? Não Muito sei. provavelmente. E, enfim, na primeira metade do século XIX, essas chácaras, esses espaços, né, territoriais, eles ainda se mantinham quase que inalterados, né, essas grandes unidades territoriais. Isso começa, como eu disse anteriormente, só a se transformar a partir de transformações já no século XIX, que aí já é outra conjuntura política, inclusive. A chegada da família real, ela altera as dinâmicas sociais e econômicas na cidade do Rio de Janeiro. Mas, voltando para o século XVIII, Você me dá um minuto? Eu claro. já sei onde estão os mapas. É um minuto, eu vou pegar e volto. Pode ir Não, falando, um não, minuto. mas tranquilo, assim, se não tiver o mapa também, vamos Não, mas eu depois. tenho aqui. Tá, durante o século XVIII, com a atuação do Manuel da Costa Negreiros, ele era um espaço, como eu disse anteriormente, que ele não empreendia diretamente nenhum ofício ali. Ele era um comerciante de escravos que fazia seus trabalhos na Rua 1º de Março, onde havia o comércio de pessoas escravizadas. E durante esse processo de
alteração do espaço geográfico, inclusive uma coisa que tem que ser colocada, que é importante quando se pensa uma perspectiva de dinâmica de Rio de Janeiro, é a própria questão do caminho novo, né, para as Minas Gerais, de escoamento de produção oriundo das minas, né, o caminho novo do ouro, que diferentemente do antigo, que passava por São Paulo, em Taubaté, ele fazia uma conexão direta entre o Rio de Janeiro e os distritos das minas, né, os distritos mineradores. Então, essa nova forma de escoar essa produção, inclusive, contribuiu para o melhoramento desses caminhos para o interior do Rio de Janeiro. Bem, nessa perspectiva... É legível? Não, eu acho que esse mapa não fica tão bom não vai ficar tão bom para mostrar na câmera, porque nem eu tô enxergando muito bem ele. Dá para ver, né? Dá para ver aqui a ponta da saúde, a Gamboa, mas não sei se. Acho que não precisa, João. Acho que vai ser melhor até. Acho que vai ser melhor até falar, porque vai ficar meio pequenininho. Mas, enfim. Em 1763 acontece a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? E isso já demarca, inclusive, o importante papel exercido pelo Rio de Janeiro na economia mercantil colonial nesse momento. E aí, eu acho que a partir daí, eu até coloquei em 1763, a gente já pode, inclusive, pegar o próprio exemplo do João, né? A partir daí já começam a ser feitas melhorias nesses espaços urbanos, a nível de utilização dos espaços, de abertura de novas ruas, de novos caminhos, né? Para essa zona que é menos do que quase não urbanizada, né, na verdade, que é mais ruralizada, esse subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. E, inclusive, eu peguei uns dados aqui que talvez agora estejam até um pouco defasados, porque foi de um livro um pouco antigo. Mas a população do Rio de Janeiro, segundo o livro, aquele livro de História dos Bairros, ela aumenta de 12 mil habitantes para 30 mil habitantes entre 1713 e 1760 no Rio de Janeiro. Então, é um aumento bem substancial. Isso significa que as pessoas, inclusive, buscam novos espaços para ocupar, né, para habitar. Se a gente pensar que, por exemplo, a gente está falando aqui agora de chacreiros, essas pessoas são uma minoria, né? Eles são donos de posse e tudo mais. Existe toda uma comunidade, toda a sociedade de pessoas comuns que precisam morar também, precisam viver em algum espaço, que trabalham em outros ofícios, mas que também ocupam e fazem parte dessa dinâmica social da cidade do Rio de Janeiro. E, bem, do litoral, entre ali, como o João bem colocou, né, da praia do Valongo, entre o Morro da Conceição e o Morro da Saúde, se via ao final da praia, chegando na Ponta da Saúde, tanto a igreja, né, a igreja que ficava no alto do morro, numa posição de destaque, o que é bem relevante quando se pensa a paisagem, né, como o João havia colocado mesmo, quando se passa hoje em dia na cidade, eu sempre falo isso, quando se passa hoje em dia perto da Igreja da Saúde, realmente ela fica quase que apagada. É engraçado que o Aquarrio e o Armazém Utopia fez com que ela voltasse a ser vista. Então muita Sim, gente fala assim: exatamente. nossa, tem uma igreja Tem uma ali. igreja ali, sim, exatamente. Eu percebi isso no outro dia, né? Porque eu percebi que o Aquarrio ficava ali. Eu não sabia que o Aquarrio era lá. Para E você foi ao aí, contrário. pra mim ficou o contrário. Eu não sabia que aquilo era o Aquarrio. Aí, no outro dia, porque eu venho pela Praça da Harmonia e aí entro pela portinha dela, né? Que fica ali na pela rua que vem da Praça da Harmonia. E o Aquarrio fica mais pra cá, e aí e eu nunca vi o que era aquilo ali. Aí passando de carro pela parte de fora, aí eu vi Aquarrio. Eu falei, gente, ele fica do lado da saúde. Eu nunca tinha percebido. Mas a questão é que a igreja, ela hoje em dia, até o próprio morro, né? Se você pensar assim, o morro que ela é colocado nem parece mais um morro, né? Porque a própria. Acho que
quase toda a paisagem colonial no Rio de Janeiro já sofre muito com uma descaracterização de uma convivência, né, de muitos estilos diferentes, o que não é necessariamente ruim, né? Na verdade, isso é até positivo numa perspectiva de narrativas históricas, né, para serem construídas a partir desses vestígios, né? Dessa pluralidade maneira até de convivências de estilos arquitetônicos e de discursos, de projetos políticos que competem, né, que constroem essa paisagem, mas ao mesmo tempo eu acho que a paisagem colonial ela acaba ficando muito descaracterizada mesmo, assim, principalmente quando a gente pensa os prédios, né, esses prédios assim mais recentes, década de 80, que são aqueles pirulitos, né, enormes, assim. Então, é uma coisa que até a nossa própria noção, isso é uma coisa que você como arquiteto sabe, até a nossa própria noção de tamanho, né, de grandiosidade se alterou muito com isso. Então, às vezes a gente olha para um monumento e ele não tem o mesmo impacto visual que ele teve, por exemplo, quando ele foi até ali. Eu sempre penso na estátua do Pedro I ali na Praça Tiradentes, né? O impacto visual que aquela estátua teve quando ela foi colocada. Eu vejo pelas fotos, a impressão pelas fotos é que a estátua ela é muito maior do que a estátua que eu vejo hoje. Porque hoje eu penso tudo em perspectiva a partir daqueles prédios. Então, para mim, não tem o mesmo impacto para aquelas pessoas que presenciaram aquilo, né? A Quer ver um prédio grandiosidade mais daquilo. recente que você também percebe que ele é mirradinho? O Pier Mauá. Você tá ali na Praça Mauá e tem aquela torrezinha que é linda. É linda de morrer. Mas assim, esmirradinha. Ela Pois é, ficava como uma chaminézinha na entrada da cidade, era linda. pois é. Hoje ela não. Então desaparece. Então aí eu acho que o impacto visual que a Igreja da Saúde tinha era muito grande, tanto para as pessoas que vinham pela praia, quanto para as pessoas que a avistavam do mar, né? Da Bahia. E ao fim da praia, já em meados do século XVIII, quando a propriedade da Chácara da Saúde passou do Manuel da Costa Negreiros para o Antônio Leite Pereira, é, o novo proprietário começou a empreender naquele espaço. Já não era mais um lugar de repouso, de passar, enfim, de se retirar do ambiente urbano, já era um espaço que, de fato, ele estava empreendendo. E aí ele constrói o Trapiche Leite, ficava junto ao Costão da Saúde. Mas nada se compara, óbvio, ao boom de urbanização, né? Que aí a urbanização de fato que é o Valongo e, enfim, toda essa região do Porto vai sofrer no século XIX. O Principalmente Trapiche ficava na praia da. ficava junto ao costão Mas ele da imagino que pedra. começasse Você lembra? Ele começava na praia ou começava na própria pedra? Na pedra, Começava na pedra. mas da praia se via. Tá. Quer dizer, mais ou menos hoje onde está passando a binário ali. Eu imagino que sim, porque os documentos que eu vi que referenciam o Trapiche são esses mapinhas, né? Então ele tá sempre em legendinhas, sabe, Hum. João? Então eu estou fazendo uma inferência aqui para uma questão lógica, mas eu imagino que sim, porque aqui uma coisa que se fala também é que eu tenho percebido assim da literatura sobre o assunto é que as enseadas ali da região hoje portuária, né, do antigo Valongo, elas teriam um bom ancoradouro, assim, elas seriam diferentes do antigo porto, que elas seriam até inclusive melhores para essas atividades. É, bem, de uma forma ou de outra, a questão é que esses espaços começam a ser utilizados para esses fins, né? E com a transferência já para o final do 18, início do 19, do mercado de pessoas escravizadas da Praça 15, né, para o Valongo, aí houve uma reconfiguração real do espaço, que, enfim, teve que se criar todo um sistema que subsidiasse essa atividade. Então, um sistema de transporte marítimo entre o Valongo e os outros bairros, melhoramentos urbanos, mais melhoramentos urbanos, mas aí de fato agora, né, quase que como uma política pública, não sei se eu poderia falar nesse sentido sem sendo anacrônica, mas eu acredito que sim,
porque é para subsidiar uma atividade comercial, né? Enfim, melhoramentos de abertura de ruas, a própria Rua do Livramento, que ligava a saúde à Gamboa, e a questão também de até pequenos negócios mesmo, tabernas, né? Então, acaba que o próprio mercado de escravos abriu novos, outros tipos de empreendimentos no espaço. O que, enfim, em fins do século XIX, quer dizer, em fins do século XVIII, a propriedade da Chácara da Saúde já não é mais do Antônio Pereira, já não é Leite Pereira, já é da família Ferreira, né? E o proprietário passa a ser o José Rodrigues Ferreira, e eles já são proprietários mesmo, eles têm algumas outras propriedades, uma série de edificações ali por perto da região, e eles promovem, enfim, o loteamento e venda desses espaços, e aí já é que o espaço já toma mesmo um aspecto, né, uma faceta mais urbanizada. Mas durante o século XVIII, por exemplo, o Trapiche Leite escoava produtos, né, insumos ali do Recôncavo da Guanabara, oriundos de atividades agrícolas, ou até mesmo madeira, couro, cal de mariscos. Também recebia manufaturas europeias. E isso se manteve até durante o Trapiche Ferreira, assim, que quando passa da família Leite para a família Ferreira, o Trapiche passa para eles também. Então, acaba que eles compram o espaço com um empreendimento anterior. E tem relatos de, enfim, pratarias chegando no Trapiche dos Ferreira. Então, a atividade portuária ali, ela se torna bem... A atividade comercial no porto ali, ela se torna bem expressiva, assim, nesse sentido, né? O que vai acabar com isso é o aterro. O aterro em que sentido? Não, porque o aterro, quer dizer, os proprietários dessas terras que trabalhavam com esses trapiches, uma vez que você aterra toda essa região, acabou, né? O que eu li é que o Trapiche acaba dos Ferreira com a reforma Pereira Passos. É o aterro. O que eu li foi isso, que aí o Trapiche acaba. Não, E esse é aí, o problema dessa região, porque até o pessoal comenta, né? Ali é o berço do samba, Pedra do Sal e tal, beleza. Só que quando veio o aterro, acabou. Todo mundo se mudou, né? Porque não dá houve para morar ali mais, também né? ali houve Imagina. uma verdadeira um processo de política de Estado de higienização social, né? Foi uma coisa, enfim, completamente arbitrária, foi uma verdadeira perseguição mesmo, e aí tinha tudo, teve todo um cunho racial, né? Todas aquelas questões legais ligadas à perseguição de religiões de matriz africana, de criminalização da cultura africana. Então, aí também, claro que esse processo de expulsão dessas pessoas para o subúrbio faz parte desse projeto, enfim, europeu, hegemônico, eurocêntrico, branco, todas E essas outra questões. coisa também, se você for pensar em termos até de microempreendedores, entre aspas, acabou a vez deles, porque o novo porto era realmente um porto de grande porte. E houve concessão para o Lloyd, então assim, já começaram a entrar grandes empresas para explorar o porto. Então, Agora se diz, né? quem tinha negócios pequenos, o redesenho daquela região matou. O cara tinha que arrumar outra coisa para fazer, não era mais viável, né? É Não, é difícil, isso. portanto, né, entender essa região, uma região que foi tão transformada, que ela realmente passa batida, né? Ei, Não não, e deixa eu acho memória, é difícil. esse espaço especificamente é um espaço de muita disputa de memória, sabe, João? Porque é isso, assim, você tem alguns marcos de como o homem ele vai sempre alterar o espaço para habitar nele, né? Mas a gente sabe que existem outras dimensões, até ideológicas e tudo mais. Mas até recentemente, com as últimas, o que você até tocou agora, essas últimas obras de revitalização do Porto, a própria palavra revitalização deu um problemão, porque
revitalizada a ideia de que estava morto, mas havia toda a dinâmica, tipo, de pessoas, atividades. Então, aquele espaço estava sendo usado pelas pessoas. Até que ponto revitalização é uma palavra legal de se usar, sabe? Enfim, Uhum. teve toda também a questão de pessoas que foram expulsas, realocadas. Então, assim, essas políticas públicas elas de modernização, às vezes elas são um pouco controversas mesmo, né? Tem esse viés assim um pouco problemático, dependendo de para onde se direcione. O Sabe negócio que em urbanismo existem uns 6 conceitos diferentes. Tem requalificação, revitalização, readequação. Tem uns 6 termos diferentes que tiveram utilidades em épocas diferentes e realmente significam coisas diferentes. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar, porque tem um viés ali por trás que está embutido ali escolhas políticas, interesses e tal. Então tem que levar isso em conta mesmo. Pois é, quando eu estive no mar, inclusive, eu lembro até de ver. Não lembro se era uma exposição toda sobre isso ou se tinha uma parte da exposição sobre isso, mas era sobre pessoas que habitavam a zona portuária antes da revitalização, assim, e era incrível. E, óbvio, uma região marginalizada, né? Então, teve todo também um critério um pouco de vamos melhorar a área tirando essa galera daqui, sabe? Eu acho que teve esse discurso também. Então, eu acho que a problemática da revitalização entra aí com força, né? Tipo, que revitalizar, como assim? É, Mas eu acho que, de toda forma, é muito perceptível, assim, também, com relação até às obras mais recentes do VLT. Teve um vídeo também que eu assisti de uns anos atrás de umas crianças moradoras da Gamboa, né? Falando no vídeo com o uniforme do colégio, falando que as obras, enfim, estavam dificultando tudo, que elas estavam respirando poeira em casa. E tem todo esse espaço, inclusive, da Gamboa, é um lugar que eu mesmo quase não frequentava. Nunca tinha ido para aquele pedaço ali. Eu conhecia só até a Pedra do Sal e o Porto. E aí eu só fui conhecer aquele espaço mesmo depois que eu comecei a estudar a Igreja da Saúde. E tem todo uma dimensão que a gente perde completamente quando a gente está no centro da cidade, né? Que é a questão de que tem pessoas morando ali no centro da cidade. A gente acha que fica muito com uma imagem do centro sendo um espaço de comércio, né? Você vai para trabalhar e tal. Cara, tem pessoas que moram lá, sabe? Isso é uma coisa que também se perde completamente, assim. Eu acho que isso deveria estar sendo pensado quando essas políticas públicas são aplicadas, assim, com certeza, porque é de uma responsabilidade terrível. Agora, deixa eu comentar uma coisa. A gente tem 15 minutos para terminar essa live. O tempo voou. Voou, sim. Então, você falou dessa questão da ocupação. Bem, eu estudo a freguesia de Santa Rita, que na verdade é essa região. E a gente acabou nem falando da freguesia, né? Realmente É, foi. que no fundo o que acontece? A cidade na época não era com esse conceito de municipalidade que nós temos hoje, tá? Na época as pessoas conquistavam o terreno e a Câmara ou o governador ele outorgava uma sesmaria para um explorador. Então ele dizia, olha, tantas léguas daqui você tem uma região lá vazia, você vai lá e conquista aquilo lá, tá? Então era a lógica da conquista, ok? Olha aqui o Lucas aqui cumprimentando, nada a ver, né? Mas você foi chamada de professora por um dos comentaristas aqui, viu? Que Eu orgulho. vi. Mas eu sou mesmo, né, ô João? No caso, eu sou uma professora. Todos nós, ué. Mas dá orgulho, dá orgulho. Então, o que acontece? O fato é que quando você então ia distribuindo essas Marias e organizando as conquistas, essas pessoas que estavam distribuídas em diversas regiões, elas precisavam, digamos, serem fiscalizadas, elas precisavam ser protegidas, elas precisavam de atendimento espiritual, elas precisavam, digamos, até de atendimento de bombeiros, digamos assim. E por isso, essas diversas regiões, elas eram constituídas em freguesias, dependendo do número de fregueses, ok? Então existem muitos fogos, ou seja, muitas famílias que moram nesses lugares, aquilo ali merece ser elevado à condição de freguesia. Então nós temos freguesias urbanas e freguesias rurais,
ok? Santa Rita é a terceira freguesia urbana do Rio de Janeiro. A primeira freguesia é a da Catedral de São Sebastião, no Castelo. A segunda é a de Nossa Senhora da Candelária, na Várzea. E a terceira é de Santa Rita, no Valongo. Só que veja a curiosidade, a sede da freguesia sempre é uma paróquia. Santa Rita está dentro da cidade do Rio e o Valongo está fora. O Valongo está fora do muro, mas a sede está dentro. Então é uma freguesia curiosa, é como esses países, tipo, pensa no Paraguai, que a capital fica na fronteira, mais ou menos assim, tá? A Eslováquia, que a capital fica na fronteira. É mais ou menos isso. A sede da freguesia está ali, intramuros, mas o território dela é o que está diante dela. O que só Atrás reforça da igreja de Santa Rita já é Candelária. o que só reforça todo esse caráter meio ruralizado mesmo, né, do Sim, espaço, assim, sim. não é um ambiente de alta circulação de pessoas, então tá tudo bem, é isso. E se você pensar quantas chácaras ali, tinha a chácara do Livramento, do Costa Barros também, E né, a gente tem que pensar o seguinte, mesmo que o pessoal não morasse lá, o dono da chácara, ele tinha um pessoas moravam, capataz, ele pessoas tinha lá moravam os escravos, ele tinha tal, uma galera que... E tinha os pescadores e tal. nas vilas de Quando pescadores. foi criada a freguesia de Santa Rita, um dos argumentos que era dado era, para atender espiritualmente o pessoal, o padre da Santa Rita tem que pegar... o padre da Candelária tem que pegar um barco e ir lá. Então é melhor deixar o coitado do pároco da Candelária na Candelária e cria uma nova circunscrição para essa turma que está lá meio isolada. Foi essa a lógica, entendeu? Só que olha que coisa curiosa. O território é muito grande. São todas as enseadas que estão a norte da cidade. Então a enseada do Valongo, a enseada da Gamboa, a enseada lá do Santo Cristo, ok? Que são esses 3 bairros ali portuários. E depois o Caju, certo? O São Cristóvão em Caju. Pois bem, essa região, como era muito grande, ela acabou sendo desmembrada novamente no começo do século XIX para a criação da freguesia de Santana. Santana é uma igreja que ficava onde hoje é a Central do Brasil e já no século XX ela foi transferida, ela está ali do outro lado da Presidente Vargas, atrás do Arquivo Nacional, tá? É o Santuário Nacional de Adoração Perpétua da Igreja de Santana. Bem, o fato é que quando houve esse desmembramento, aí rolou uma briga. Rolou uma briga por quê? Porque o pároco da Santa Rita, ele cuidava de toda essa região e dentro dessa região está o cemitério de escravos novos do Valongo. Ao fazer o desmembramento, o cemitério deixaria de estar sob responsabilidade da Igreja de Santa Rita. E aí ele bateu o pé, falou, não dá porque eu tenho um compromisso com esse cemitério e tal, era uma coisa arrendada e tudo, então ele tinha que ter o controle sobre aquilo. Então realmente, na hora que foi feita a divisão, o cemitério de Pretos Novos, ali do Valongo, que fica hoje na rua Pedro Ernesto, ali no Instituto Pretos Novos, ele acabou sendo meio que o divisor de águas para a definição do limite das 2 freguesias, tá? Porque a ideia original era, vamos manter Santa Rita na cidade. É que Santa Rita está tão deslocada em relação ao seu território que na hora do desmembramento queriam tirar a Santa Rita, a própria cabeça do território ser arrancado. É por isso, talvez, que as pessoas dessa região não consigam ter uma ligação tão direta com a paróquia, porque a paróquia está muito distante, está do outro lado do morro. É um negócio muito louco isso. Então foi assim que a coisa se constituiu, né? Realmente hoje já não faz muito sentido falar nessas freguesias, porque todas elas foram subdivididas em novas paróquias, então já tem uma série de igrejinhas e tal. Essa perspectiva de freguesia já se perdeu. E ainda mais com os aterros e tudo, quer dizer, é a região que você já não identifica muito mais o que é o que, né? Qual que é a ligação de que com o que, é um pouco meio perdido que a coisa fica. Mas de qualquer forma, para mim é interessante falar do Valongo, porque é um pedaço do território que eu estudo. Né? Para mim, a freguesia de Santa Rita, eu percebo ali 3 regiões. A primeira região seria o caminho da Prainha, que seria a Rua Acre, é o pedaço que fica entre o Morro do São Bento e o Morro da Conceição. Um segundo lugar, o sítio do Valverde, que é essa área ali que vai do Largo de Santa Rita até o Colégio Pedro II. E, finalmente, o Valongo. São 3 regiões completamente desconexas, mas que todas dão no Largo de Santa Rita.
tá? Então é como se fosse assim um território radial que você se espraia em várias direções, tá? E os morros, tem os morros também, seria o Morro da Conceição, o Morro do São Bento e o Morro do Livramento. Esses caminhos eles passam entre esses morros. Então repara que para a perspectiva do responsável pela freguesia devia ser bem trabalhoso, viu? Claro, com Tá todo certeza. mundo espalhado e ele tem que seguir um caminho por ali, um caminho por aqui. Hoje já é mais fácil. Porque hoje já existe a Rua Sacadura Cabral, que não existia, ela só foi aberta na época do Império. Hoje já existe a Rua Camerino, que foi aberta em meados do século XVIII. Quer dizer, esses caminhos tiveram que ser feitos. Realmente é meio que heróico morar ali, né? Eu diria assim. É, não, morar no Rio de Janeiro, né? Eu acho que morar no Rio de Janeiro durante o século XVII, XVIII, com certeza não era para amadores, porque até as próprias construções, né? Enfim, pedra e cal não isola a temperatura direito, a umidade devia ser horrível, todas essas questões assim super As complicadas. enchentes, É alagamentos. constante. Isso é uma coisa até curiosa que o professor, inclusive o professor André Chivitarese sempre fala, né? Que as pessoas reclamam que o Rio de Janeiro tem alagado. O Rio de Janeiro sempre alagou, porque o Rio de Janeiro é quase tudo aterro, né? Pensar ali até a rodoviária, gente, rodoviária, o espaço até a rodoviária é aterrado. Então, Agora, você sabia, Lídia, que um dos primeiros lugares onde houve denúncia de delinquência foi em Santa Rita? na igreja, Não na igreja, na região. Porque o que acontece? Você tem que pensar assim: ali está a igreja de Santa Rita, Largo de Santa Rita, uma quadra de distância está a Uruguaiana, ali ficava uma porta que saía da cidade. Esse pedaço ali era o pedaço mais inóspito da cidade, porque repara, era o mais longe do castelo. Está a 1 quilômetro de distância do castelo. Ali era, digamos assim, o lugar da cidade mais vulnerável e era o lugar por onde escoava a produção do campo. Então você tinha todo um bolsão ao redor da cidade que tinha ciganos, indígenas, o pessoal trazendo as hortaliças, os produtos, né, rurais. E aquele pedaço era um pedaço de bebedeira, de prostituição, era um pedaço que havia problemas, havia Ô fuga de João, fazer escravos. inclusive um pequeno parênteses na sua fala, não queria te cortar, não, mas é porque eu acho que você citou, inclusive, um grupo social que é super invisibilizado quando se trata de estudos acerca de, enfim, história colonial e tal, que são os ciganos, né? Parece que não Sim, tem pouquíssimos trabalhos sobre os ciganos em não tem história nenhuma, social. As pouquíssimo. pessoas não falam, assim, e aparece bastante, assim, Debré fala de ciganos, tem bastante, parece fonte, assim, direto eu esbarro em fontes sobre ciganos e não vejo nenhuma publicação sobre, queria só fazer esse pequeno Não, mas é parênteses. mesmo. E os indígenas? E os indígenas? E essa galera Claro, tava aqui, tava cheio de gente assim, muita gente, ninguém fala deles. sim, Agora, em parte eu acho também é porque eles assumiam nomes portugueses. Aí é difícil, você pega na documentação assim, que você não sabe de quem ele está falando, você vê o nome português e pensa que o camarada é um europeu e não é. aham. É um indígena que se batizou e herdou o nome português. Ele é índio, entendeu? E então é muito louco. E essa área, justamente, foi a primeira área que deu problema. Existe um livro que é bem legal, eu tenho aqui que eu encontrei num sebo, que são os atos do ouvidor. O ouvidor ele fazia uma espécie de auditoria na Câmara, então ele consolida lá tudo que ele averiguou. Então ele que comenta isso, ele fala, olha, essa região, que seria mais ou menos a região onde está o Colégio Pedro II, é uma região perigosa, é uma região onde tem muita fuga de escravo, é uma região que tem muita criminalidade. Tá? O primeiro lugar que houve queixas, já no século XVII, foi esse pedaço, esse melê ali, entendeu? Não, isso é uma questão, eu acho que eu não tenho nem mais tempo, né, de falar nada, Eu tipo. acho que não. Vai falando aí até esgotar. Não, eu acho que, Um enfim, eu minuto queria ou dois. agradecer no mais, eu queria agradecer isso mesmo, assim, eu acho que, enfim, pensar que as possibilidades do estudo da materialidade, elas vão muito além de um prédio, né, pode ser cartografia, enfim, ou tudo isso misturado numa narrativa só que componha mais uma colaboração, né, que a gente pode fazer para esse grande emaranhado de pessoas produzindo sobre história, enfim, a gente pode dar a nossa pequena contribuiçãozinha para o todo, né? Acho que é isso que vale no final das contas.
Tá bom, agradeço também. Ó, apareceu a faixinha azul fatídica aqui do Instagram dizendo que terminou. Galera, eu queria agradecer a todo mundo que nos assistiu. Podem mandar perguntas, dúvidas. E Lídia, brigadão. Valeu, João. Beijo a Obrigada. todos aí. Tchau, tchau.